Se você tem um dispositivo eletrônico como um celular ou computador, você provavelmente já acessou um site em algum navegador. Um site é basicamente um local da internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou mais páginas de hipertexto, que podem conter textos, gráficos e informações de multimídia. Então nesse vídeo você vai ver alguns sites que surgiram em meados dos anos 2000 e que apresentam conteúdos estranhos, desde um site que hospedava 1 terabyte de arquivos em 1997, até um que utilizava fóruns da Deep Web. O caso começa quando um usuário do Reddit chamado Logical Elephant faz um post no Reddit dizendo o seguinte: percebi que pesquisar por paranoia.com redireciona você para a página da Disney. O que me intriga é que em 1995, paranoia.com hospedou muitos sites de conteúdo controverso ou quase ilegal. Não tenho certeza se é normal que eles comprem esse tipo de páginas, mas me parece estranho. Aqui está a página nos tempos em que ainda funcionava graças ao Wayback Machine. Eu vi que nos anos 2000 o site fechou e se tornou uma espécie de página francesa, e então redirecionava você para disney.com, sendo uma página controversa na época. Alguém já ouviu falar dela? Tenho pesquisado e não consigo encontrar nenhuma informação sobre a página. E por que a Disney comprou esse domínio? Muitas perguntas foram feitas sobre paranoia.com, mas antes de tudo vamos acessá-lo utilizando o Wayback Machine. Quando adentramos no site, podemos perceber que o site diz que é inteiramente anti-censura, falando sobre tópicos extremamente tabus da sociedade, como pornografia e entre outros. E abaixo diz que esse site é moderado por um indivíduo chamado Kevin TX. Ele descreve esse site como: paranoia.com é administrada sem fins lucrativos. Eu pessoalmente forneci todo o equipamento inicial e suportei todos os custos do sistema, com um prejuízo pessoal porque me sinto muito forte sobre a presença de um sistema como esse na rede. Como resultado, o Kevin TX disse que queria criar uma plataforma que permitisse que os usuários falassem livremente, sem medo de que o governo, as universidades ou grandes empresas reprimissem seus discursos. Em geral, paranoia.com é um site conhecido por trazer uma certa liberdade para os usuários que nele navegavam. Dentro dele abriga prostituição, eutanásia, imagens bizarras e controle mental, pois em 1996 o governo estadunidense estava criando uma lei que restringiu o acesso à pornografia. Por isso ele criou esse site, permitindo que muitos usuários descobrissem sobre assuntos não explorados naquela época. Alguns dos tópicos eram a Igreja da Eutanásia, um site extremamente pesado sobre como o mundo estava enfrentando superpopulação. Outro site chamado Brinquedos Eróticos, que é basicamente um site onde as pessoas entravam para ver fotos de modelos seminuas e nuas. Porém, com o passar do tempo o site começou a perder usuários e consequentemente fechando, e a maioria dos arquivos que existiam nesse site são anexados no Wayback Machine. O Kevin fez um pronunciamento dizendo que estava difícil manter o site de pé, porque ele tirava tudo do seu próprio bolso para manter o site ativo. Por isso que ele decidiu deixar o domínio parado por muito tempo. Mas a verdade é que o domínio ainda está ativo, e você pode pesquisar a URL no seu navegador. Por algum motivo, quando pesquisamos sobre paranoia.com, ele redirecionou para o site da Disney. Mas por que isso acontece? Bom, vamos voltar para os anos 2000, quando o domínio do site ainda estava com Kevin. Ele disse que o domínio paranoia.com não estava mais com ele, e em 2001 o site se renova para uma interface com a língua francesa. Depois do usuário Logical Elephant postar isso, ele supostamente relatou o seguinte: paranoia.com foi muito polêmico na sua época. Alguém já ouviu falar sobre isso? Pesquisei sobre, mas não consegui achar nada de importante. E qual sua ligação com a Disney? Até que em 2024, o youtuber Nexpo postou um vídeo falando sobre esse estranho site, e depois do vídeo o usuário do Reddit fez outro post dizendo o seguinte: paranoia.com era um site que hospedava páginas criadas por seus usuários. Isso, combinado com a falta de controle da internet em 1995, fez com que fossem publicadas muitas coisas ilegais, e havia muita pouca opção de lugares para obter espaço gratuito naquela época, e nenhum mecanismo de busca para encontrar algo que existisse. O Kevin TX fechou o site porque sua largura de banda havia sido reduzida, e pediu para evitar usar este servidor para manter o que tinha utilizável. Então, abaixo, um usuário tenta justificar como o domínio foi comprado pela Disney.
Acho que você acertou em cheio pelo qual a Disney comprou o domínio. Provavelmente era um título para os projetos deles. Comprar domínios vinculados a IPs é extremamente comum no ramo da mídia. O motivo pelo qual você pode não estar encontrando muitos exemplos é porque a Disney e outras corporações usam empresas de fachada para comprar domínios para que não sejam extorquistas no preço, e também para esconder seu envolvimento com o domínio até que sejam prontas. Por exemplo, se a Activision comprasse um domínio chamado Skyrim2.com, isso daria a todos uma informação de que eles estariam fazendo uma sequência direta de Skyrim, e consequentemente muitas pessoas fariam o máximo possível para propagar fake news e lucrar em cima disso. Live coast to coast, America plays Paranoia. You're playing from satellite cameras in living rooms around the country. You're connected by internet and by telephone. Mas a verdade é que em 2001, quando o domínio foi vendido e se transformou em um site francês, Paranoia é um game show que foi ao ar no canal Fox Family, de abril a maio dos anos 2000. E em 23 de julho de 2001, a Fox seria vendida para a Disney por uma bagatela de 2,9 bilhões de dólares. O game show é basicamente um quiz onde, se a pessoa responder a alternativa certa, ela ganhará dinheiro. Se você acertar, avança para a próxima rodada, e se errar, perde $1.000, onde uma pessoa presencialmente tinha que desafiar 3 pessoas pelo telão. Esse game show durou 3 meses e infelizmente acabou. E sobre a Disney, ela não tinha ligação nenhuma com o site diretamente, e foi apenas uma coincidência. A internet antiga é por muitas das vezes estranha, e grande parte dos sites que existiam na época eram restritas apenas para familiares ou pessoas que frequentavam um grupo. Então imagine a quantidade de sites que não foram encontrados e sumiram com o tempo. Um dos mistérios da internet que tem confundido muitos usuários é o site mortos.com. Atualmente, se você pesquisar esse domínio, simplesmente nada acontece. Mas houve um tempo em que digitar mortos.com tinha um resultado muito diferente, pois no início dos anos 2000, a internet estava cheia de coisas estranhas. Primeiramente, sabemos que o domínio surgiu em 1997, sendo descoberto muito mais tarde, em 2012. As postagens mais antigas que fazem referência ao mortos.com relatam um usuário caindo no site antes de compartilhar suas descobertas bizarras no 4chan. Quando o site estava ativo em 1997, ele levava você para um site pedindo um nome de usuário e uma senha. A maioria das pessoas sairia do site ou pensaria que seria apenas uma página onde o dono não quer que ninguém acesse. Mas o fato é que a palavra mortos remete a algo ruim, porque sua tradução é basicamente morte. E quem nomeou esse site queria que ele passasse uma ideia de algo ruim. E um desses usuários decidiu olhar o código-fonte desse site com o objetivo de descobrir o que estava por trás daquela tela de login, e percebeu que havia algo muito mais estranho acontecendo do que apenas o nome do site. Ele vasculhou páginas e páginas de código, percebendo que mortos.com estava hospedando uma quantidade enorme de dados. Alguns dos arquivos eram tão grandes que pesavam 39 GB, e o somatório de todos os dados passava de 1 TB. E tudo isso nos anos 2000. Quando o computador mais forte naquela época era o Intel Pentium com 64 MB de memória RAM. E se alguém quisesse ter esse armazenamento, ele teria que pagar uma quantidade enorme de dinheiro, o que era mais comum para empresas ter essa quantidade de armazenamento. Até mesmo hoje, armazenar tantos dados em um site custa bastante para usuários normais, e a probabilidade de que tenha sido um único indivíduo que estivesse armazenando tanta informação em 1997. Portanto, essa notícia se espalhou em vários fóruns da internet sobre a dificuldade de quebrar esse site. Tentaram muitas maneiras de entrar no site, até mesmo criando bots automatizados, mas mesmo assim não conseguiram entrar. Porém, conseguiram obter algumas informações com muita dificuldade, pois conforme o interesse das pessoas cresciam, mais e mais fake news começaram a aparecer, e entre todas essas fake news, aparece o nome: Thomas Ling. Qualquer informação clara sobre Thomas Ling era difícil de analisar, porém, uma pesquisa levou alguns usuários a presumir que o domínio foi registrado sob o nome de Thomas Ling em 14 de novembro de 1997, e isso também permitiu que eles validassem cerca de 24 outros sites com o mesmo nome e empresa de hospedagem. O que eles encontraram foi outro site chamado Tulio.net, que era bem semelhante ao mortos.com. Também encontraram novas informações quando um usuário encontrou um Thomas Ling em Sydney, na Austrália. Eles procuraram bastante,
Até mesmo encontraram um endereço, mas os usuários descobriram que a propriedade era um terreno vazio e sem dono. Os usuários fizeram de tudo. Encontraram 2 números de telefone, mas ninguém nunca atendeu. E procurando Thomas Ling e nomes associados a esse estranho rabbit hole, acabaram sendo pessoas que estavam mortas há anos, muito antes do domínio ser registrado. Até que eles encontraram outro site chamado dentalfeelings.com, um site simples que falava sobre odontologia. dentalfeelings.com mostra um Thomas Ling trabalhando como dentista em São Francisco. A verdade é que mesmo que os usuários acabassem encontrando o verdadeiro Thomas Ling, ele parecia não querer falar sobre mortes.com com um bando de estranhos na internet. E por respeito à sua privacidade, muitos usuários desistiram de tentar contatá-lo. Então aqui está o que sabemos sobre o estranho site. Em 1997, o domínio mortes.com foi registrado sob o nome de Thomas Ling. Seja esse o nome real da pessoa ou não, ele usou esses mesmos links para também registrar 24 outros sites em seu domínio. E em 2011 foi o ano em que mortos.com caiu, e somente em 2013 surgiu relatos de um usuário do Reddit que conseguiu entrar em contato com Thomas. Ele supostamente exigiu que as pessoas parassem de tentar hackear seu site, e quando pressionado por uma explicação sobre mortos.com, alegou que o site era usado apenas para hospedar suas fotos de casamento online, mas isso parece improvável, visto que se fosse apenas fotos de casamento, deveriam ser milhões de imagens, mas isso são apenas especulações. Se procurarmos algo no Wayback Machine, você não encontrará nenhuma evidência de que o site existiu, e a única prova de que eles existiram é que alguém solicitou pessoalmente que todos os registros fossem apagados. Então nunca saberemos a verdade sobre esse link e por que o site tem mais de 1 terabyte de arquivos. O Tsuki Project, ou Projeto Tsuki, é um site estranho baseado na crença de que nossa realidade é apenas um sistema entre muitos no universo, e que quando morrermos, ascendemos para o próximo sistema. Em janeiro de 2017, um usuário do 4chan chamado Tsuki ganhou atenção após o lançamento desse projeto. O projeto alegava que, ao entrar no site, os usuários, que eram chamados de imigrantes, ascenderiam da sua vida normal para um próximo sistema após sua morte, e foram avisados para não morrerem antes da data da ascensão e para não cometerem suicídio. Caso contrário, suas almas não seriam transferidas para o LFE. O site ganhou popularidade em toda a internet depois de aparecer em vários vídeos do YouTube e ser publicado em muitos fóruns e sites. Então várias teorias surgiram. Alguns diziam que era um ARG, outros que era marketing para o lançamento de um novo jogo, e alguns até mesmo um culto. Muitas das informações do site eram propositalmente enigmáticas, com links que levavam a imagens com pixels estáticos e em preto e branco, o que gerou ainda mais teorias sobre uma mensagem criptografada oculta no site. O site teve uma contagem regressiva que terminou no início de 2017, e depois que terminou, o site foi substituído por uma nova versão dele mesmo, chamada Arizu-chan. Entrando no site, podemos perceber muitas coisas interessantes sobre sua origem, como a estética, uma personagem de anime e um texto escrito. Fiz algumas pesquisas e encontrei algumas informações interessantes sobre a origem e propósitos potenciais do site. O antigo site de Tsuki Project explicou que vivemos no System Space. A verdade é que não tínhamos muitas informações sobre esse site. E, infelizmente, quando esse site começou a ser notado por alguns youtubers gringos, o criador desse projeto excluiu uma grande parte dos arquivos que esse site tinha. O site está fora do ar e foi substituído, e apenas existem alguns links fixados no Wayback Machine. Muitos usuários no site mencionaram e fizeram referência a Lane, essa personagem é o protagonista do anime. O anime era sobre uma garota chamada Lane, que descobre um novo mundo virtual chamado Wired, que é semelhante à internet. As pessoas podem enviar suas mentes para o Wired. E todas as teorias sobre System Space é baseado na história desse anime. Sobre a sinopse, Lei é uma garota de 14 anos que descobre sua verdadeira natureza através da série. Ela é retratada pela primeira vez como uma estudante tímida do ensino médio com poucos amigos ou interesses. Mais tarde, ela desenvolve múltiplas personalidades, tanto no mundo físico quanto no Wired, e lá começa a fazer mais amigos. Conforme a série avança, ela finalmente descobre que é na realidade apenas um programa de computador autônomo e consciente na forma física e corpórea de um ser humano, projetado para cortar a barreira invisível entre o mundo digital e o mundo real. No final, Lane é desafiada a se aceitar como uma deusa de fato para o Wired, tendo se tornado um ser virtual onipotente e onipresente com adoradores próprios.
No fim, o Tsuki Project é basicamente baseado nesse anime. Digitando a palavra Arizu-chan no Google Tradutor, forma a palavra Alice, e Alice é o nome da melhor e única amiga de Lei Naori. Basicamente, para os usuários do site, leiam a deusa, e eles estão interpretando papéis, fingindo que essa personagem é real. Alguns usuários do Reddit dizem que, embora muitas pessoas no site não acreditem realmente que o System Space seja real, o criador acredita fielmente que o site e tudo o que ele fez é real, e por isso que ele criou esse site, para compartilhar sua crença em devoção ao anime. O criador desse suposto culto se chama Tsuki. Ele afirmou ser um garoto de 16 anos que mora na Holanda, e desde os 12 anos sofria de visões ou alucinações, com um mundo novo e altamente futurístico, que supostamente o estava afastando da realidade. Segundo ele, o universo é composto de inúmeras dimensões alternativas codificadas, sendo semelhante à maneira como um programador cria uma simulação de realidade virtual. A humanidade como a conhecemos vive em um sistema chamado Vida, que estaria em processo de extinção em cerca de 150 anos, e que por essa razão, Tsuki começou a se mostrar na internet como aquele que irá guiar as pessoas para serem capazes de transferir as almas do plano terreno para uma dimensão superior chamada LFE. Portanto, ele abriu um site encorajando os interessados no assunto a registrar suas almas para serem transferidas para essa dimensão. Se alguém tivesse se registrado antes de 1º de julho de 2017 e morresse devido à velhice ou qualquer outro motivo, ele transcenderia para o novo sistema. Muitos acreditavam que Tsuki estava incitando seus seguidores a tirar suas próprias vidas, e assim transcenderem para o novo plano de existência o mais rápido possível. Até o momento, a verdadeira identidade do criador desse culto é desconhecida, mas com toda certeza ele ainda está navegando nas profundezas da internet, preso em sua bolha. Se você gostou do vídeo e quiser me apoiar, eu criei uma área interessada para membros. Então, se você estiver interessado, considere assinar. Se vocês perceberam que a edição está um pouco mal feita, é porque eu estou migrando do celular para o PC. E é isso. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.